Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O Congresso promete ter uma semana agitada, mas eu estou vendo aqui, é o Brasil lidando contas com o passado e, de certa maneira, com o presente, porque tem depoimento do careca do INSS, ninguém aqui está trabalhando pelo Brasil do futuro. Orengo presencial hoje. Que honra, prazer tê-lo aqui, Orengo. Bom dia pra você. Muito bom dia. Que prazer estar com vocês aqui. E sabe que eu tava vindo pra cá, pra redação, e aquela coisa, você entra no Uber, tá lá no dial, não precisa nem pedir, né? Que legal. Então um abraço pro motorista Johnny, que tava me levando pra cá e já... Motorista Johnny? Johnny? Não, do motorista do Uber, né? Ah, motorista do Uber, né? Exatamente. Ah, tá. Tá tentando Uber. Uma coisa nova. Novos negócios. Motorista do Uber, apareceu lá Novas no... parcerias. SAP. Aliás, no aplicativo, né? E já tava lá com o Dial. Mas que bom que tá com vocês. Agora, interessante isso que o Megali tava falando, porque ontem a gente tava conversando no Canal Livre, né? Sobre essa dificuldade de olhar para frente, né? De olhar para pautas realmente que são transformadoras, que são estruturais. E só para lembrar, a gente voltou do recesso parlamentar justamente em agosto, e desde então o Congresso está praticamente paralisado. O Congresso, ele está lá às voltas da discussão da anistia. Aliás, essa é uma semana importantíssima para isso. Amanhã já tem reunião de líderes para discutir se coloca em votação o regime de urgência. O Megali está falando aqui da CPI do INSS também, que é algo importante, mas também é uma revisão ali do que aconteceu naquele grande escândalo. Então há uma dificuldade muito grande de olhar para frente, discutir pautas, inclusive econômicas. Até agora não conseguiram aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha R$5.000, tem uma discussão incipiente aí da reforma administrativa, que é muito necessária, mas a gente sabe que não há espaço para isso hoje, e o tempo vai passando, daqui a pouco a gente está discutindo o orçamento e encerrou o ano no Congresso, né? Então há realmente uma dificuldade. Agora, Megali, expectativa muito grande para o depoimento hoje do famoso careca do INSS, né? Aquele que é o pivô do escândalo do INSS. A gente está falando de um escândalo bilionário, milhares de aposentados lesados, e aí esse depoimento ele pode ser explosivo. Por quê? Porque o careca do INSS tinha muitos contatos com parlamentares. Inclusive, uma polêmica hoje no Senado é o seguinte: o Senado até agora não divulgou a agenda ou a lista de presença do careca do INSS e de outros envolvidos por lá em vários gabinetes, né? Esse é o ponto. E gabinetes que tem lá uma proteção hoje, em um sigilo de 100 anos, para saber lá quem participou de reuniões em cada gabinete. Agora, esse é um caso que ele chegou ao Supremo Tribunal Federal por um motivo, porque envolve parlamentares. Inclusive foi uma denúncia exclusiva lá da reportagem de Brasília, a participação de parlamentares nesse esquema, né? Começou a ser chamado em Brasília já de mensalão do INSS. Por quê? Deputados e senadores que recebiam recursos, segundo a investigação, para manter o esquema como ele existia, de desvio dos aposentados. E aí a grande pergunta agora, Megali, é o seguinte: a CPI vai investigar realmente deputados e senadores? Será que realmente vai cortar na carne, vai investigar, vai a fundo, né? Obviamente já há um grande trabalho de próceres ali da CPI para impedir que isso avance e respingue nos parlamentares. Mas é muito difícil, porque já tem investigação, já está no Supremo, e o careca do INSS, ele recebeu autorização do ministro André Mendonça para não ir à CPI, e ele está indo espontaneamente, por isso que aumentou agora a expectativa do que pode falar o tal do careca do INSS. Você imagina o clima de tensão hoje vai naquele ser o melhor Congresso. momento que a gente tem, porque essa CPI, infelizmente, ela tá morna, né, Orengo? As pessoas não estão dando atenção a ela, que talvez ela merecesse. Que também primeiro, calhou de ser junto com o julgamento, claro. E segundo, não tem um grande nome ali, né? Não tem um presidente da República, não tem um ex-presidente, não tem um Roberto Jefferson, um Zé Dirceu, um Pazuello, né? Falta enfim, algo que atraia o interesse da população, aquela coisa mais midiática. Que é um assunto, embora muito importante, que boa parte da audiência acha chato. Acha complicado, acha, né? Então, você não vê essa CPI nas bocas, você não vê essa CPI sendo comentada por aí. Talvez isso mude agora que acabou o julgamento, né? Agora, olha que interessante, Megali, esse também é um problema hoje de foco da oposição, porque poucos escândalos têm potencial realmente, por exemplo, de atingir o governo,
Porque esse é um escândalo palpável, né? Quando surgiu o escândalo do INSS, dos desvios dos aposentados, muita gente começou a fazer comparação, olha, com outros grandes escândalos, Mensalão, Petrolão, né? Só que esse é um escândalo que atinge as pessoas diretamente, aposentados, muita gente em situação de vulnerabilidade, então é um escândalo para ter um potencial enorme, mas hoje há um problema na oposição de foco. A oposição não estabeleceu como foco o INSS, estabeleceu como foco o processo da anistia. Esse é o foco hoje da oposição e há uma pressão enorme para colocar esse assunto na pauta. E aí é uma disputa de agenda. A gente falava há pouco que o Congresso está praticamente paralisado e por isso também. Enquanto a oposição estabelece como bandeira a anistia, a base do governo quer focar nas pautas econômicas, como justamente lá a questão do imposto de renda, né? E aí? Qual vai ser a pauta que vai vencer, né? O governo está num momento de fragilidade no Congresso, com uma base reduzida, com dificuldade com o Centrão, né? Aquela espécie de presidencialismo de coalizão, mas sem voto no Congresso, sem governabilidade, partidos que têm ministérios, mas não entregam votos, então é um momento de dificuldade, mas vai ser uma semana importante para tentar definir essa agenda, né? E o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, em Brasília, né, nessa articulação, assumiu a proa dessa articulação, e todo mundo está olhando para os movimentos dele, até porque ele hoje o candidato ou o político favorito para assumir esse campo na próxima eleição e está assumindo essa discussão em Brasília. Muito bem. Orengo, venha mais. Sempre um prazer. Que bom estar com vocês. Um abraço para você. Um abraço.